Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante através das páginas da Bíblia, onde mistérios e descobertas aguardam por todos nós. Hoje, mergulharemos em uma das histórias mais enigmáticas e inspiradoras das Escrituras Sagradas. É uma narrativa que transcende o tempo, trazendo à luz figuras cujo significado ecoa através das eras e revela um retrato cativante do plano divino. Vamos explorar um personagem envolto em mistério, um rei de justiça e de paz, um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Quem é ele? O que ele simboliza? E por que sua história é uma peça-chave para compreendermos a missão de Jesus Cristo? Prepare-se para desvendar os segredos de Melquisedeque e descobrir como ele se encaixa na narrativa divina da redenção. Fique comigo e se deixe encantar por essa narrativa bíblica repleta de revelações surpreendentes e lições profundas. Não há personagem na Bíblia mais misterioso do que a pessoa de Melquisedeque. Quando o encontramos pela primeira vez, ele vive no tempo de Abraão. Até mesmo o nome Melquisedeque carrega consigo um ar de mistério. Ele faz uma entrada discreta no cânon das Escrituras. Quem é ele? Por que há tanta discussão sobre ele? Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por que nossa história épica começa com um homem chamado Abraão? Além de Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado com mais frequência no Novo Testamento do que Abraão. Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus, Tiago 2:23, um título usado por ninguém mais na Escritura. Todas as gerações são chamadas de filhos de Abraão, Gálatas 3:7. A importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos na Escritura. Sob a bênção de Deus, Abraão era alguém que despertaria os olhos sempre vigilantes de reis inseguros naqueles dias. Deus havia dito a Abrão para deixar seu país e parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abrão partiu, levando consigo seu sobrinho Ló, devido ao grande aumento de seus rebanhos. Após a separação, Ló se mudou para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o colocasse em apuros. Gênesis 14 descreve os laços tensos que existiam entre os reinos na época de Abraão. A Bíblia explica como os reis de Sinar, Elazar, Anrafel e Quedorlaomer se uniram para lutar contra os reinos de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, que haviam se rebelado após serem oprimidos por 12 anos. Após ouvirem notícias das conquistas de Quedorlaomer, esses países rebeldes se reuniram no vale de Sidim para confrontá-lo. O rei de Sodoma estava entre aqueles que oprimiram Quedorlaomer. Durante os conflitos que se seguiram, Ló, sobrinho de Abraão, que havia estado morando em Sodoma, foi capturado. Um homem que havia sido capturado junto com Ló conseguiu escapar e relatou a situação a Abraão. Imediatamente, Abraão reuniu um exército de 318 homens e partiu em perseguição ao inimigo. Pela graça de Deus, Abraão conseguiu vencer a batalha contra os exércitos de Quedorlaomer e recuperar os bens que seu exército havia roubado. Enquanto Abraão estava voltando pelo vale de Savé, após sua vitória sobre Quedorlaomer, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo. Nesse dia, Melquisedeque, que era o governante de Salém, também estava presente. Essa foi a primeira vez que entramos em contato com Melquisedeque. O verdadeiro significado de seu nome é desconhecido para muitos de nós. Na Bíblia, os nomes não são apenas descritivos, mas também carregam autoridade. O nome que Deus deu a Adão, por exemplo, significava do pó da terra, descrevendo a origem de Adão. Os nomes na Bíblia muitas vezes representam esperanças humanas, revelações divinas, ou são usados para ilustrar profecias. Mas qual é o significado do nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque tem um significado significativo em Hebreus 7:2. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão quando voltava da derrota dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo por interpretação, primeiro rei de justiça e depois também rei de Salém, isto é, rei de paz. Isso significa rei da justiça ou o rei é justo.
Esse nome implica que a pessoa com esse nome é justa e equitativa em suas ações, sendo um nome apropriado para um governante ou líder que promove a justiça e a retidão em seu reino. Vemos a frase, ele é primeiro, por interpretação, rei de justiça. Em outras palavras, o nome Melquisedeque era mais do que apenas um nome, era também uma avaliação precisa de seu caráter. Ele é o rei da justiça, o rei de Salém. Segundo Gênesis 14:18, Melquisedeque servia como rei sobre Salém na época. Salém é mencionada em outros lugares da Bíblia, sendo a única outra referência a cidade mencionada em Salmos 76:1 até 2, que é chamada de Cidade de Davi, em 2 Reis 14:20. Antes de Davi, a cidade que agora chamamos de Jerusalém era chamada Salém. Melquisedeque é usado para explicar os mistérios de Jesus. Assim como Melquisedeque é o rei da paz, Jesus também é o rei da paz, em uma profecia de Isaías sobre o Messias vindouro. Ele é chamado de Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Isso não significa que Jesus promete uma vida fácil, mas sim que ele traz a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes no Antigo Testamento vemos imagens de Jesus, e Melquisedeque é uma figura-chave que revela muitas verdades sobre Jesus. No início, não havia sacerdotes levitas, apenas a ordem de Melquisedeque. Outro ponto importante sobre Melquisedeque é que ele ofereceu pão e vinho a Abraão. Isso estabeleceu um relacionamento de amizade e comunhão. Acredita-se que o Vale de Savé, onde Melquisedeque encontrou Abraão, estava localizado ao sul de Jerusalém. Foi lá que Melquisedeque refrescou os guerreiros de Abraão e estabeleceu uma boa relação com eles, trazendo pão e vinho a Abraão. Isso foi o começo de seu relacionamento com Melquisedeque. Melquisedeque também é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é significativo, pois, de acordo com as Escrituras, há apenas um Deus, que é o Deus Altíssimo, o Deus a quem Abraão adorava. A Bíblia não fornece informações sobre como Melquisedeque se tornou sacerdote do Deus de Abraão. O Senhor, conhecido em toda a Bíblia como o Criador dos céus e da terra, é chamado de Deus Altíssimo em várias ocasiões. Os termos Deus Altíssimo ou Senhor Altíssimo enfatizam a soberania de Deus sobre todos os outros deuses e seres. Melquisedeque reconhecia o Deus de Abraão como o Deus Altíssimo e, como sacerdote, o adorava e abençoava Abraão em nome desse Deus. A ordem e o mistério de Melquisedeque são usados para explicar Jesus. O Salmo 110 é onde somos apresentados a Melquisedeque pela segunda vez na Bíblia. À medida que Davi meditava sobre a dignidade de Melquisedeque, ele olhava para o Messias e via a realização perfeita do que Melquisedeque representava. O Salmo 110 parece prever a batalha do Armagedom e descreve a vitória e o julgamento que Deus trará sobre as nações rebeldes. O autor do Salmo 110 argumenta que, quando Deus fez essas promessas, ele fez duas coisas. Primeiro, ele prometeu fazer algo, e, em segundo lugar, ele fez o juramento em nome próprio. Com isso, o Salmo 110 dá a entender que Deus estava se comprometendo de uma forma nova e única. Foi uma promessa e um juramento que Deus fez a si mesmo, o que é algo incomum. Essas promessas e esse juramento tinham a ver com o papel especial do Messias, que seria tanto um rei eterno quanto um sacerdote eterno. O Salmo 110 sugere que o Messias seria, de fato, um sacerdote como Melquisedeque, não como os sacerdotes da linhagem de Arão. A passagem de Hebreus 7:1-4 menciona a genealogia de Melquisedeque e afirma que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Isso tem levado à interpretação de que Melquisedeque era um tipo de Cristo, já que Jesus não teve um início terreno nem um fim, como Deus encarnado. A falta de informação sobre a genealogia de Melquisedeque é proposital, destacando sua singularidade e eternidade, o que o torna um símbolo apropriado para Cristo, que é eterno. Em Hebreus 7:11-17, o autor argumenta que, com a mudança do sacerdócio, houve uma mudança na lei.
O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, pois Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele, mostrando que Melquisedeque era superior a Abraão. Além disso, o autor argumenta que Jesus, nosso sumo sacerdote, é da ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Arão, porque ele era da tribo de Judá, da qual Moisés não falou nada em relação aos sacerdotes. O autor continua a explicar que, com a mudança no sacerdócio, houve uma mudança na lei, e a antiga lei levítica não era capaz de trazer a perfeição. Portanto, precisava de um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, que não estava sujeito à morte. Jesus, como sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Deus por meio dele.